Vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor amado, meu Deus querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, te agradecendo por esse dia, por esse início de dia, meu Pai, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de começarmos tão bem o nosso dia na Sua presença, priorizando o Senhor, dando graças ao Senhor porque a Sua fidelidade é eterna, o Senhor é bom, o Senhor sempre é muito bom. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça para superar cada desafio, meu Pai, cada situação. Não que nós tenhamos vencido tudo e que sejamos perfeitos, mas o Senhor tem nos dado sabedoria, palavras, esperança, para conseguir, meu Pai, todos os dias avançar um pouco mais, estabelecendo coisas, não retrocedendo em outras, mas mantendo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, a manter uma consistência. Porque uma pessoa que não tem consistência, que ela não trabalha o domínio próprio, e nós recebemos poder para isso, é uma pessoa muito infeliz, porque ela não constrói nada. Tudo que ela constrói, ela também destrói. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos abrir a mente, nos ajudar a vencer os nossos desafios internos, nos ajudar a vencer, meu Pai, padrões errados, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos dar visão, para que dia após dia haja um entendimento e haja um amadurecimento de tudo aquilo que o Senhor espera de nós, meu Pai, e que nós venhamos a colocar em prática, a avançar, a progredir dia após dia, meu Pai, nunca retrocedendo, mas sempre crendo na Sua palavra e fazendo o que é necessário, o que é preciso, meu Pai, não realmente o que a nossa carne pede ou o que estamos com vontade, porque a carne não quer nada disso, não quer que nós venhamos a acordar cedo para Te buscar, não quer que nós venhamos a orar, não quer que nós venhamos a trabalhar o nosso orgulho. A carne não quer nada disso, mas é aí que vem as decisões. Carregar a Sua cruz dia após dia e segui-lo. É isso que estamos fazendo, meu Pai. Todos os dias, lutando mais um pouco, porque o Senhor nos mostrou que é possível. O Senhor disse, eu venci o mundo. Então o Senhor venceu, nós podemos vencer. O Senhor diz que nós podemos fazer coisas ainda maiores do que o Senhor fez. Então nós cremos nisso, Pai. Nós cremos naquilo que o Senhor falou. Sua palavra não falha. Nós falhamos. Nós vamos passar. Mas as Suas palavras não. Suas palavras são eternas. Elas sempre se cumprem na vida daquele que crê. Então eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada homem, cada mulher, cada família, as crianças. Eu peço, Senhor, nos ajude neste dia em mais um desafio. Eu peço, Senhor, venha abençoar cada um que está aqui comigo. Cada um, meu Deus, que enfrentou seus desafios para estar neste momento. Cada um, meu Pai, que está pela transmissão. Cada um que estiver nas igrejas. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, com vitórias, com graça, com sabedoria, com autoridade, com rompimentos em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, por falhas, erros, pensamentos, palavras que lançamos, tudo aquilo, meu Deus, que não edifica e que nós ainda precisamos trabalhar mais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a romper mais uma etapa na nossa vida. Às vezes com pensamentos errados, ainda com uma palavra que lançamos ainda há pouco, Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a não cair mais nos velhos gatilhos, nos velhos paradigmas, mas que dia após dia nós venhamos a enxergar em nós mesmos realmente uma evolução, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, abençoa esta palavra, abençoa o nosso conduzir neste dia, abençoa as pessoas que passarão por este altar,
com orações, com cultos, meu Pai, que ninguém suba aqui despreparado, de forma negligente, automática, mas que tenhamos aqui pessoas comprometidas com a verdade, com pessoas comprometidas em lançar palavras poderosas na vida de todo aquele que crê, Senhor, porque não é a minha palavra, não é a palavra de ninguém, é a sua, Senhor, é a sua palavra, ela não vai falhar, a sua palavra, quando é lançada, ela só volta com aquilo resolvido, com aquilo materializado. Então nós declaramos, Senhor, o melhor tempo das nossas vidas até então, o melhor 52 dias, o melhor ano que nós já vivemos até então, meu Pai. Isso que nós queremos, um dia melhor do que o outro, que nós não temos o ontem e nós não temos o amanhã, nós temos o agora. Nós temos este dia, esta oportunidade, e nós não vamos desperdiçar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado pela vida, pela oportunidade de te conhecer, de estar na sua presença, de não estar em nenhum outro lugar, mas podendo usar da nossa vida, da nossa saúde, dessa oportunidade para crescer e para nos aproximar do Senhor um pouco mais. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Hoje eu peço que você preste bastante atenção, que a palavra é um pouquinho longa, mas é importante para nós analisarmos os processos das coisas, analisarmos que muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer as coisas e nós não fazemos, e sermos rápidos, não negligenciando os nossos deveres, não negligenciando aquilo que nós entendemos que é preciso mudar, e algumas vezes nós não mudamos. O que precisamos ser rápidos, e algumas vezes estamos procrastinando. Então eu peço que você preste bastante atenção, e vamos trazer para a nossa vida isso. Vamos começar aqui de 2 Crônicas 29. Ok? Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias. Fala comigo, por favor. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ok. Logo no primeiro, fala, por favor. Logo no primeiro mês do primeiro ano, ok, de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então veja que aqui o templo estava fechado, a casa de Deus estava fechada e certamente com vários problemas, né? Porque as portas estavam fechadas e quebradas. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele. Purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. E removam do santuário todos os objetos impuros. Veja que ele foi falar primeiro com os levitas, não com os sacerdotes. A gente vai ver isso. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, do nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação. Deram as costas para ele. Também, fala comigo, fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Senhor, do Deus de Israel. Aqui nós vemos mais uma situação. Ezequias não seguiu os passos do seu pai ou dos seus antepassados. Ele seguiu os passos de Davi. Porque ele viu que os passos dos antepassados dele permitiu que isso se instalasse. Essa tragédia. Templo fechado, com avarias, com problemas. Então ele foi seguir um exemplo de um homem que realmente amava a Deus. Não era um homem perfeito, ele não buscou aqui uma pessoa perfeita, ele buscou alguém que adorava o Senhor com todas as suas forças. E Davi foi esse homem.
Davi não foi um homem perfeito, mas ele tinha um coração perfeito. Muitas vezes você vê falhas em você mesmo, mas Deus está observando o seu coração. Será que ele enxerga essa vontade, essa sede de agradá-lo? Porque às vezes a gente tem essas questões, né? A gente solta uma palavra que não deveria, a gente pensa ou deixa ser dominado naquele momento por um sentimento que a gente sabe que é uma mentira do diabo. Mas ainda assim a coisa vai. E o diabo muitas vezes tenta convencer isso. Que você é um pecador, é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa que não vai mudar. E às vezes o diabo pode nos convencer sobre isso. E o diabo só mente. E é aquela frase que a bispa fala, se o pensamento não lhe dá esperança, ele não pode ser de Deus, ele é uma mentira. Então veja a que ponto eles chegaram. Fecharam as portas do templo, apagaram as lâmpadas, estava abandonada a igreja. Mas lembra que as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas vão sendo estabelecidas aos poucos, tanto para o bem quanto para o mal. Então veja que essa situação decadente não aconteceu em uma semana. Talvez aconteceu ao longo de décadas. As coisas foram sendo deixadas. Então, às vezes, as pessoas se deparam em situações no casamento. Às vezes acontece aí né, já ouvimos histórias assim, você já deve ter ouvido histórias assim, que aparentemente estava tudo bem aos olhos naturais. Uma noite, um dia qualquer, a mulher fala, eu quero o divórcio. Uma noite qualquer, um dia qualquer, o marido pega as coisas e sai, eu estou indo embora. E a pessoa ao outro lado, né, fala, mas eu não sei o que está acontecendo. De repente, aquilo aconteceu. Eu levava meu filho para a igreja, mas de repente eu vi ele usando drogas. Nada acontece de repente. Nos cultos que nós já falamos, lá de Paulo cantando, de Pedro dormindo, e de repente o terremoto, de repente o anjo aparecia. A gente já falou sobre isso. O de repente nunca é de repente, não é? As coisas simplesmente chega o dia que ela se materializa, ela fica palpável. Então, de repente, tanto para o bem quanto para o mal, não acontecem do nada. Então veja que essa situação da igreja está fechada, do templo, ou seja, das luzes apagadas, ou seja, não tinha nada. Deus virou uma lenda ali, ninguém buscava Deus mais, acabou. E o Ezequias, ele teve também seus erros, mas veja que atitude maravilhosa que ele teve. Ele foi rápido. O problema das pessoas é que elas vão deixando. Elas vão deixando o inimigo conquistar territórios. E quanto mais tempo nós deixamos aquilo parado, ou sem uma atitude, mais complicado vai ficando. É aquilo que a bispa fala, né? Deixar para depois não vai ficar mais fácil. Pelo contrário, aquilo vai se tornando uma fortaleza. É aquele exemplo que eu falo direto aqui. O Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, ele tomou uma atitude na primeira vez que ele ouviu aquela afronta. Mas o exército e o rei, eles já tinham ouvido 80 vezes aquilo. 80 vezes as afrontas do Golias. De manhã e à tarde ele fazia a mesma coisa. Então, quantas vezes que nós estamos vendo uma situação acontecendo, seja uma situação com o filho, seja no casamento, seja na vida financeira, um padrão está sendo estabelecido, ou às vezes já foi estabelecido. Um padrão de derrota, um padrão de desistência, um padrão de abandonar, de soltar as coisas, de negligenciar realmente, essa é a palavra. De negligenciar, estou negligenciando meu casamento porque eu estou orgulhoso, eu não quero mudar, porque eu estou me sentindo injustiçado, estou me sentindo no direito de agir assim. Ou eu não tomo uma decisão numa área da vida porque eu estou com preguiça, porque eu acho difícil,
porque eu falo que é complicado, porque tudo que a gente sai é aquilo que a gente acredita, tudo que sai da nossa boca. Então se eu fico falando, porque é difícil, aí eu fico fazendo aquela cara. Tem gente que você fala alguma coisa para ela, ela já muda a cara. Ela está normal assim, de repente ela fala, é porque é difícil, é complicado. Você acha que vai dar conta de alguma coisa? Não vai, porque o espírito dela já está daquele jeito. Já está preparado para a derrota. Ela já se prepara para a desistência. Tem gente que eu já ouvi, qualquer campanha, nós estamos nos 52 dias, mas pode ser do começo do ano, pode ser do meio, pode ser do final. A pessoa, ela já se coloca como uma derrotada. Ela fala assim, eu não sei se eu vou conseguir vir todos os dias. No primeiro dia ela já se coloca, eu não consigo. E quantas pessoas que fazem assim, ela pode não falar uma coisa dessa, mas o dia a dia mostra. Começa bem, começa empolgado, passa 1, 2, 3, uma semana, tal. Aí começa a arrefecer, começa a diminuir, começa a tirar o pé. Então, é por conta disso, é porque o meu trabalho, não é porque está longe, nossa, é porque está frio. Quanta gente que adora fazer isso com a academia, né? Quantos patrocinadores de academia que a gente vê por aí. A pessoa, ela acredita nas suas próprias mentiras. Ela vai lá, não, porque agora eu vou cuidar da minha saúde, eu vou perder peso, eu vou fazer isso, eu vou acontecer. E olha só, eu já sei, para eu não me sabotar, eu vou pagar o plano de 1 ano, porque aí eu ganho R$10 de desconto na mensalidade, e eu posso ir em qualquer, eu vou pegar o plano Black, o plano Ouro, o plano Platinum, e eu consigo em todas as academias do Brasil. Certo? E ela não vai na que está na frente da casa dela. Não, mas eu comprei, contratei o plano, porque agora eu vou pagar. Porque agora se eu vou pagar, eu não vou desperdiçar, né? Se eu estou pagando, eu vou levar a sério, porque é o meu dinheiro. E a pessoa, hoje está frio. Hoje eu estou com uma dor aqui. Hoje é que eu tenho aquele médico, eu tenho aquele compromisso. Daqui a pouco parou. Em quantas coisas isso acontece? Eu estou inventando alguma coisa, pessoal? Seja sincero. Não. A pessoa vai e acredita na conversa lá, não, porque se eu fizer o plano Platinum, o plano Ouro, o plano sei lá o quê, porque eu posso ir em 300 academias do Brasil, onde eu for vai ter uma, eu vou poder ir. E aquela que está um quarteirão, você não vai. E a pessoa vai fazendo daquilo um padrão. Ela poderia tomar uma decisão, igual quando às vezes a gente vê esse negócio de home office, né? A pessoa fala, nossa, maravilhoso, né? Não tenho gasto com trânsito, com deslocamento, é maravilhoso. O que aconteceu? O que a gente vê? A pessoa, quando ela enxerga o home office não como o trabalho dela, mas um trabalho onde ela está na casa dela, que é a realidade, mas ela tem que enxergar como um trabalho. Ela negligencia também e o que a gente vê? Diminui a produtividade. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela tem que ir para o trabalho dela, ela levanta, ela tem que se arrumar, ela não pode chegar atrasada, porque ela não quer encheção de saco, ela não quer advertência, ela não quer problema. Mas quando ela está em casa, ela sabe que ela está em casa. Então ela vai de short para a mesinha dela, ela bota um chinelo, ela fica com o celular aqui do lado, ela faz de qualquer jeito. Porque bota um salgadinho aqui do lado também, um milhozinho, né? Um amendoim. Mas ela está trabalhando. Mas é que ela está em casa. Aí a produtividade cai, o negócio não vai, começa a dificultar, dinheiro não vende e tal. Por quê? Não sei o que está acontecendo, estou economizando de um monte de lá, não estou produzindo. Pois é, o foco. O que algumas pessoas fazem? Elas levam tão a sério esse negócio para elas não desfocarem a disciplina, a atenção e tal, que ela bota a roupa que ela iria para o trabalho, então ela bota lá a sua camisa de botão, ela bota lá o terno, ela bota o sapato
ela se afasta, vai para uma sala isolada e ali ela fica. Porque ela entendeu, eu estou no meu trabalho. Por coincidência, é na minha casa. Está entendendo a diferença, pessoal? Mas muitas vezes a pessoa vai lá, bota um short, vai de chinelo, bota o amendoim aqui do lado e está lá. Não. Está desfocado. Está desfocado, é igual a pessoa. Eu não vou hoje na igreja, moro aqui na Moca. Eu não vou na igreja, eu vou assistir na transmissão. É tipo a mesma coisa. Mas onde está o seu sacrifício? Onde está o seu foco? Onde está a sua dedicação? Porque as pessoas, elas fazem força para aquilo que elas querem. E, com certeza, para a parte espiritual, é a que menos a pessoa vai botar força se ela se deixar. Porque, olha aqui, o templo estava fechado, as luzes estavam apagadas, a porta estava quebrada, não tinha manutenção, não tinha sacerdote, não tinha nada funcionando. Mas com certeza tinha a plantação estava em dia, né? Com certeza os impostos estavam em dia, com certeza muitas coisas estavam em dia, menos a vida espiritual desse povo. Então isso é um padrão de muitas pessoas. Ela quer todas as vitórias, ela quer todas as bênçãos, mas na hora do sacrifício, é difícil, está frio, está cansado, é longe, é tipo internet, né? Então a gente fica aqui no tipo internet, a gente assiste aqui, está tudo certo, Deus entende, Deus sabe que está frio, né? Deus sabe que está longe, Deus sabe que eu estou cansado, Deus sabe que eu estou com dor nas costas, no joelho, no dedinho do pé. Deus sabe de tudo, Deus sabe tudo, é isso mesmo. Mas e aí? Se Ele sabe mesmo. Mas e aí? Será que Deus vai aceitar? Como diz na palavra, se você fizesse isso para o seu governador, para um cara importante, se fosse o cliente top aí que você quer vender para ele, quer comprar com ele e tal, você agiria assim? Se estivesse lá no seu tempo de namoro, você lidaria assim, graças a Deus, vamos namorar, que graças a Deus agora o WhatsApp tem vídeo, né? Então a gente namora à distância, como você está linda. Vamos ficar assim 1 ano, será que vai dar certo? Não. Não, mas está frio, está longe. Mas eu te amo, viu? Mas eu te amo. Então vamos sair, vamos fazer. Não. Vamos ficar aqui. Você está tão bonita. Está entendendo? Negligências. Negligência. Aí depende, eu não sei o que aconteceu, minha vida não vai, eu não sei o que aconteceu, meu filho está nas drogas, eu não sei o que aconteceu, meu marido está com amante. Não sei o que aconteceu, minha mulher está indo embora. Eu não sei o que aconteceu, minha vida não sai do lugar. Eu não sei porque o tempo só está fechado, as luzes estão apagadas, ninguém mais busca Deus, deixaram de queimar incenso, de apresentar holocaustos, ninguém faz nada, mas eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu vou na igreja, na Santa Ceia, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu vou lá, eu quase durmo na cadeira, mas eu tomo a ceia. E aí vem a palavra, examine-se, pois, meu Deus. Se todo mundo entendesse isso, ela está tocando no corpo de Cristo. E a palavra fala, examine-se, examina a sua vida, examina a sua vida espiritual. Examina o que você faz, o que você pensa. Será que você está valorizando realmente o sacrifício do Senhor Jesus? Será que você está levando as coisas de Deus a sério realmente? Examine a sua vida. Examine, pois, para que você não traga maldição. Quanta gente que está traindo maldição toda vez. Mas eu estou indo lá, estou tomando a ceia. Você não leva a sério. Você está tocando algo santo. Você está traindo maldição para a sua vida. Examine-se. E eu não estou me examinando. E eu estou deixando. Eu estou negligenciando. Eu estou deixando para depois. Eu não estou tratando o que eu tenho que tratar agora.
E a vida está passando. E o tempo está passando. E o altar está sendo abandonado. E as lâmpadas estão sendo deixadas apagadas. E não tem mais sacrifício. Não tem mais obediência. Não tem mais busca. E a pessoa vai se afastando. Ah, não, mas eu estou assistindo, eu não perco um culto, tal. Ok, mas quantas vezes a gente já falou isso? Não são 52 cultos. São dias, é o dia inteiro. É um padrão, é um novo estilo de vida, é uma nova mentalidade, é um rompimento. É um rompimento. Isso não é para você vir uma semana, não, em 3 semanas a gente já bate os 52, eu vou ficar aqui o dia todo assistindo todos os cultos, tal. Opa, nota 10 para você. Fiz todos os 52 cultos em 3 semanas. Olha como eu sou fantástico. Ok, mas o que mudou de verdade? O que mudou? Para você não vir e simplesmente ouvir um barulhinho, o radinho. E aí Neemias, e o fulano, e o muro, e ora. E o que muda lá fora? O que muda quando você volta para casa? O que muda nos seus pensamentos? O que muda quando você está mexendo no seu celular? O que muda quando você está orando? Mudou mesmo. Sua oração está diferente, está profunda, continua sendo uma reza, né? No seu trabalho, continua mentindo para fechar o negócio. Na sua casa, continua sendo uma casa de desunião, uma casa de brigas. O que mudou de verdade? Que é o que a bispa sempre fala, daqui a pouco começa o panetone a aparecer, começa a música de Natal. E aí? Vamos passar mais um ano? Mais uma oportunidade? Aqui as coisas não acontecem da noite para o dia. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, de repente, veio Ezequias e observou que estava tudo bagunçado. As coisas não acontecem de repente. Olha, ele falou, deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objetos de espanto, horror, zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Fala comigo, por causa disso, por causa dessa bagunça, dessa negligência, desse jeito, dessa desgraça toda, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Fala comigo, meus filhos. Mais forte, meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. Quais são seus deveres? Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O que você sabe que você tem que fazer, mas você tem negligenciado? Que atitudes que você sabe que deveria tomar, mas não tomou? Quais são seus deveres? Como é que tem sido a sua vida espiritual? Você busca Deus como prioridade? Você começa bem o seu dia, agradecendo, consagrando, orando ao Senhor, ou não tem tempo, está corrido? Você tem tido tempo com os seus filhos? Ou está sem tempo também? Tem tido tempo com a sua esposa, de qualidade, com seu marido, ou também está sem tempo? Tem tido excelência no seu trabalho, ou também está sem tempo? Está entendendo? Hoje a gente vive numa geração a mais desfocada da história. São tantos estímulos que a pessoa, para orar, ela é bombardeada de imagens, de pensamentos, de ideias, de coisas na hora da oração. É bombardeada de tantas coisas que ela não produz nada praticamente no trabalho. Porque ela está sempre com uma notificação, está sempre com uma coisa, alguma coisa chamando a atenção dela.
Não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. Quais são seus deveres? É Deus, é família, é igreja, é sua saúde. Mas às vezes você esqueceu tudo isso. Você quer gastar desmedidamente? Você quer entretenimento desmedidamente? Mas quais são os deveres? Eu costumo falar com as meninas, isso é uma programação, né? Isso daí não acontece de repente. É todo dia, e falha, e fala de novo, e falha de novo, e falo de novo, e falha de novo, até que o negócio entra. Porque, o que eu falo para elas? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Porque se deixar, não faz nada. Eu chego da escola, tô ok, tá cansada. Não, vai guardar seu tênis, vamos fazer a tarefa. Porque se deixar, eu quero ir brincar, eu quero sentar um pouco no sofá, eu quero fazer isso. Aí depois, filha, se você faz assim, quando for a hora de você fazer a tarefa, você vai estar com mais preguiça, com mais sono, com mais indisposição. Não vai funcionar. Então, primeiro nós fazemos, terminou, começou, acordou. Qual a primeira coisa? Oração. Ok, porque você levanta, você vai fazer outra coisa, você vai para lá, vai para cá, você vai dar o pior para Deus. Você não vai querer orar, você vai esquecer de orar. Então, tudo isso é uma programação, é você falar e fazer. Filha, você orou? Não, esqueci. Mas você não esqueceu de vir brincar, né? Filho, você orou? Não. Mas você não esqueceu de vir aqui assistir o desenho, né? Todo dia. Todo dia. Se ligar um filme, vamos assistir um desenho. Fica vidrada. Vamos orar. Começa a mexer, começa a movimentar, começa a bocejar. Isso é uma luta. Mas está lá, tem que estar lá, tem que estar lá. As coisas não entram... É simples, né? Você não fala um palavrão, você não assiste um negócio errado. Um dia, é impressionante, né? Quando volta às aulas, quem tem filho vê isso. Um dia, vem um amiguinho lá, fala um negócio, ela já vem falando uma palavra diferente. Não é assim? Para o mal, o ser humano pega com uma rapidez. Uma palavra, um estilo, uma colocação. Ela pega muito rápido. É uma tendência do ser humano ir para as coisas. Tanto que diz na palavra, né? Todas as intenções do ser humano eram sempre e somente para o mal. Para o mal, o ser humano ele tem assim uma atração. Rápido. Pega. Você não precisa nem explicar duas vezes. Na primeira ele já pega. Mas por certo, para disciplina, por oração, por foco. Mas é uma luta. É uma luta. É uma luta, mas que pode ser vencida. Sim ou não? Claro que sim. Os vencedores, eles são intencionais. Os vencedores não ficam falando que está frio, está quente, está chuvoso, está seco. Ele faz o que ele precisa fazer. Aqui nós vemos Ezequias, no primeiro mês do primeiro ano. No primeiro mês do primeiro ano. Ele agiu, ele não perdeu tempo. E nós temos que parar de perder tempo na nossa vida. Tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Um dia que nós perdemos é um dia mais perto da morte. É um dia que nós teremos menos oportunidades, ou um tempo que nós podemos estar mais à frente, mas nós não estamos. A gente poderia estar um pouquinho mais, e estamos um pouquinho atrás. E isso nunca vai voltar. Então nós precisamos entender isso, não negligenciar os nossos deveres. Porque por causa disso, toda essa desgraça, os pais mortos, filhos, esposas capturados. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu, fala, o Senhor me escolheu. Para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. O Senhor nos colocou para dirigir.
O Senhor nos colocou como cabeça. O Senhor colocou os homens como cabeça da sua família. E quem é o cabeça do homem? Cristo. Cristo é o do homem, o homem da mulher. Mas tem gente que está vivendo as negligências. Quantos homens fracos, omissos, e a mulher tem que assumir as coisas. Vai deixando, não quero, não vou ver, não. Aí alguém tem que pegar, senão fica desgovernado aquela casa. O Senhor nos escolheu para estar diante dEle, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimar incenso. Então, cabe a nós tomarmos as decisões. Se a gente não tomar uma decisão, quem vai tomar? Olha o mundo como é que está. Olha as escolas, olha a justiça. Olha tudo. Tudo uma bagunça. A maldade, a corrupção, a mentira está por todo lado. Olha aqui no 15. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Nós já tiramos tudo que suja a nossa vida? Os levitas, os sacerdotes, pegaram todas as coisas impuras que encontraram, tiraram do templo. Se tirou da sua casa todas as coisas sujas? Se tirou aqueles programas que você sabe que contamina? Você tirou aquelas músicas que você sabe que contaminam? Você tirou aqueles objetos mesmo até, que você sabe que contaminam a sua casa, o seu casamento? Você tirou? Será que nós já limpamos a nossa casa espiritual? Será que continua ainda com amarguras, com pensamentos errados, com sentimentos, com hábitos, padrões, com vocabulário que contamina a minha vida, contamina o meu templo? Será que eu ainda continuo falando das pessoas, mentindo, sendo falso, invejoso? Será que eu continuo me amaldiçoando, falando, na minha vida não dá certo nada mesmo, porque o fulano não vai mudar mesmo, porque esse marido, essa esposa, meu Deus, misericórdia, que arrependimento? Será que saem dessas coisas da nossa boca? Será que fala, isso não tem jeito mesmo? Ainda cai naquelas besteiras, né? Assim, mas isso aqui não tem jeito mesmo, só Deus. Então tá tranquilo. Se é por Deus mesmo, porque se fosse fácil a gente teria resolvido já, né? Será que nós já limpamos desses padrões errados? Porque tudo na palavra é uma análise da nossa vida. Tudo que está escrito é para testemunho, para aprendizado, é pedagógico. A gente aprende, por que aquela vida deles estava daquele jeito? Porque eles fecharam o templo, eles pararam de buscar a Deus, aí vieram as desgraças, aí perderam tudo, perderam família, perderam terra, foram... mas tudo tem uma causa, tudo tem um começo. Isso começa de pequeno. Hoje eu não vou não, hoje eu não vou fazer isso não, hoje eu não estou afim não. Aquilo vai se tornando um padrão. Então veja, eu não estou lendo esses 30 versículos à toa. Veja toda uma trajetória para chegar até essa situação. E toda uma trajetória para voltar ao que deveria ser. Voltar ao padrão certo. Então eles estavam naquela condição. Mas por quê? A parte espiritual estava abandonada. Então o rei falou assim, vamos limpar isso daí, vamos tomar uma atitude. No primeiro dia do primeiro mês, do primeiro ano, ele não perdeu 24 horas. Olha que homem de atitude. Olha esse rei, que atitude que ele teve.
Ele não perdeu 24 horas. Ele assumiu. O pai dele, o antecessor, morreu. Ele falou assim, vamos mudar essa situação. Não vamos aceitar mais essa derrota, essa desgraça na nossa vida. Será que nós temos analisado isso? Eu não vou mais aceitar meu casamento desse jeito. Não vou mais aceitar minha vida desse jeito. Não vou mais aceitar minha saúde desse jeito. Não vou aceitar mais a minha vida espiritual decadente desse jeito. Não vou mais fazer um propósito, um ano sequer, um dia sequer, da mesma forma. Será que nós temos agido assim? Ou temos permitido que fortalezas cresçam novamente no nosso interior? Começaram o trabalho no primeiro dia. Fala comigo, 17. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês. E no primeiro ano, como nós lemos no começo. No primeiro mês do primeiro ano. E agora no primeiro dia, primeiro mês do primeiro ano. Você não perdeu nada. O dia amanheceu, vamos trabalhar. Vamos limpar, vamos tirar a bagunça, vamos limpar o templo, vamos tirar a sujeira. Vamos fazer o que a gente tem que fazer que não faz há muito tempo. Por isso que nós somos motivo de horror, de vergonha, de escárnio. Por quê? Negligência. E em 8 dias haviam chegado à sala da entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. 16 dias para limpar uma sujeira de anos. E foi sujeira, hein? Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe falaram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora, quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes na cidade e subiu ao templo do Senhor. Logo cedo, de manhãzinha, não perdendo nada. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros como holocausto e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. Então, o rei puxou a fila. É igual Josafá. Josafá tinha uma situação, ele foi orar e chamou o povo para orar. Veja a liderança, pessoal, liderança. Veja o que é uma liderança. O rei trouxe as ofertas, ordenou que os sacerdotes, os animais como holocausto e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. Então veja que o rei puxou a fila com esses 7 animais de cada espécie aqui. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Então veja que essas foram as ofertas a Deus. Olha aqui. Os bodes, olha que interessante, essa é a tradição deles. Os bodes, para a oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Eram aqueles animais, olha que interessante, isso daí é a tradição. Os animais, todos aqui, os animais puros, o cordeiro, os novilhos, beleza, consagrou a Deus. Agora os bodes é para pegar o pecado das pessoas. Então eles passavam com os animais e ia tocando. Como se eu estou em pecado, eu toco na cabeça do bode. Ou seja, o meu pecado vai ser expiado, vai ser passado para ele. Está entendendo? Por isso que a gente sabe que tem que tomar muito cuidado por quem você ora ou por quem você recebe, porque é uma transferência de espírito. Então veja aqui, os bodes para oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso,
os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. Olha que interessante. Tudo tem uma tradição. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, tudo de Davi, tudo como Davi fez. E os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor do Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Então, o padrão todo foi de Davi. E agora, olha só, depois que o rei puxou, né? Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e ao toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei e todos. Veja, o rei sempre, a liderança, o cabeça. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Então veja, o rei puxou a fila, todos se purificaram, todos estavam lá santificando ao Senhor. Agora vocês trazem seus sacrifícios. Então, antes de mais nada, eu preciso estar limpo por dentro. Antes de mais nada, antes de querer fazer uma oferta, veja como é que as coisas de Deus são sempre na ordem certinha. Mas muitas pessoas a gente vê, né? E às vezes muitos líderes, né? Colocando como a oferta, o sacrifício como sendo mais importante do que a limpeza do templo. E não, a palavra de Deus está assim. Se tem gente que distorce, realmente é um problema da falta do conhecimento de quem está ouvindo, porque muitas vezes quem está falando sabe, mas distorce. Então o povo tem sido enganado pela falta de conhecimento, mas não porque não tem acesso, mas porque rejeita. Então aqui está muito claro. Está muito claro. Agora que vocês se consagraram ao Senhor, agora que você se limpou, que você se arrependeu, que você fez a sua parte, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Isso é muito importante, porque tem gente que muitas vezes chega com esse ranço da religiosidade e acha que vai comprar Deus. Vem no trabalho de segunda, não vou fazer minha oferta, tal, porque eu quero uma vida abençoada, eu sou dizimista, ofertante, mas é obediência. E o sacrifício no coração? Porque tem gente que é desprendida, generosa com ofertas financeiras. Mas ela tem uma dificuldade quando a oferta é na carne dela. Quando ela tem que mudar o seu interior. É aquele exemplo clássico que eu dou, né? O povo, em alguns momentos da história deles aqui, eles tinham mais facilidade. Eles preferiam entregar os filhos ao deus Moloque do que mudar o caráter deles. Então era mais fácil entregar o filho do que mudar o caráter dele. Deus busca obediência. Deus busca um coração sincero. E às vezes a pessoa está disposta a dar o filho do que tomar uma atitude certa. Então veja, agora que vocês consagraram, agora vocês tragam seus sacrifícios de gratidão. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros como holocaustos. Também trouxeram 600 bois
e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Então veja que o rei puxou a fila e o povo seguiu a liderança. Mas o rei anterior não quis buscar a Deus e o povo aceitou. Então veja o que é uma cabeça que serve a Deus de verdade. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas, fala comigo, os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Então veja, se ninguém fez nada, caiu nas minhas mãos, eu vou fazer. Era para o sacerdote ter feito, mas eles não foram rápidos, mas os levitas foram. Eles se posicionaram, eles fizeram o que tinha que fazer. Houve grande quantidade de holocaustos, além de ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura de muitas ofertas de paz. Assim, fala comigo, assim, o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Assim o templo foi restaurado para o culto. Limpando, tirando a sujeira, purificando, arrumando as portas, fazendo sacrifícios, assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo. Fala comigo, pois tudo foi realizado sem demora. Fala, sem demora. Tudo foi feito sem demora. O povo estava numa situação complicada, devido ao quê? À negligência, à idolatria, a se afastarem dos caminhos do Senhor. Mas Ezequias não. Ezequias, no momento que ele teve poder na mão, no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano, ele já começou a limpar aquilo. Ele seguiu os passos, não do pai, mas os passos de Davi. Seguiu os passos de quem foi um exemplo de fé, de conduta espiritual, de amor a Deus. Davi teve os erros na vida dele, mas conduta espiritual não dá para falar. Ele tinha um coração. O Senhor está buscando o coração. Veja que assim foi purificado o templo do Senhor. Depois, agora que vocês santificaram, se purificaram, agora tragam as ofertas. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Primeiro eu me limpo. Primeiro eu faço a minha faxina interna. Para depois eu esperar que Deus faça alguma coisa por mim. Porque não adianta vou lá sacrificar meus novilhos, meus animais, mas você está sujo por dentro. O Senhor não vai aceitar. Porque o Senhor tem prazer na obediência. Não somente no sacrifício, mas na obediência com o sacrifício. E a obediência é a nossa cruz. Pegue cada um a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz todos os dias. Fala, todos os dias. A palavra diz isso, não pegue a sua cruz uma vez, pegue a sua cruz todos os dias e me siga. E me siga. É a obediência. É o entendimento do que nós temos que fazer e fazer. Não entender o que eu tenho que fazer e... então, né? Amanhã eu vejo isso. Valorização da casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? Por onde começa a casa do Senhor? Por onde começa o templo do Espírito Santo? Sou eu. Fala, sou eu. Sou eu. Primeiro o templo do Espírito Santo sou eu. Depois tem a sua casa, sua família, seu casamento, a própria igreja. Você estar na igreja, você estar no ambiente. Você estar num ambiente espiritual. Então tem muita gente que até fala, né? Fala esse tipo de coisa, né? Se eu sou o templo, por que eu tenho que ir na igreja? Porque tem um lugar para adoração, um ambiente. Não tem um ambiente de trabalho?
Não tem um ambiente de confraternização? Tem um ambiente espiritual. Então tem gente que adora se convencer. Por quê? Preguiça. Preguiça, negligência, má vontade. Colocando Deus em 10º plano. Ah, mas se o templo sou eu, por que eu tenho que ir para a igreja? Você não tem que ir nada. É a sua vida, você não precisa fazer nada. É a sua vida. Se você não quer priorizar Deus, tudo bem. Deus vai continuar sendo Deus. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Nós temos que aprender a entender isso. Para Deus não muda nada. Muitas vezes a gente vê pessoas que não entendem isso. Você não quer dizimar? Não dizima. Você não quer ofertar? Tudo bem. Você não quer ir para a igreja? Não vai. Mas Deus continua sendo Deus. Eu preciso da bênção. Eu preciso me limpar. Eu preciso mostrar onde está o meu coração. Eu preciso crescer. Eu preciso melhorar todos os dias. Deus não. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu não posso ser o mesmo. Eu preciso crescer. Eu não posso ser uma pessoa negligente. Então não quer fazer? Não faz. Mas aí, vai ser motivo de zombaria, de escárnio. A família vai ser destruída. As coisas vão ser destruídas. Por quê? Porque não tem bênção. O mundo espiritual não tem vácuo. Saiu o espírito do Senhor de Saul, entrou o atormentador. Não tem vácuo. Não dá, eu não quero o mundo nem Deus. Não, alguma coisa vai te conduzir. Nós somos conduzidos por alguma coisa sempre. Eu sou conduzido pela palavra, pelo Senhor, pelos princípios, ou sou conduzido pela carne, pelo egoísmo, pela sujeira. Então, se nós queremos curar a nossa vida, queremos curar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, nós precisamos reparar as portas do nosso templo. Nós precisamos purificar o nosso templo. Purificar a nossa vida, nosso casamento, a nossa mente. Valorizar a casa do Senhor. Valorizar as coisas do Senhor. E sermos rápidos. Tudo foi feito sem demora. Tudo foi feito sem demora. Repare o templo sem demora. Mude o que tem que mudar sem demora. Não negligencie mais as coisas mais importantes da sua vida, que é Deus, sua vida espiritual, sua família, a igreja. Não negligencie as coisas do Senhor. Não negligencie no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano, sem demora. Sem demora. Nós precisamos tomar decisões. Decisões de sermos rápidos. Tem gente que é rápida para brigar, é rápida para lançar uma palavra negativa, é rápida para perder a paciência, é rápida para ficar com medo. Qualquer notícia deixa ela com medo. Qualquer coisa ela solta um palavrão. Mas não é rápido em obedecer, rápido em calar, rápido em lançar uma palavra abençoada, rápido em pedir perdão, rápido em perdoar, rápida nas coisas certas. O povo era rápido para correr do Golias. Davi foi rápido para reagir. Ninguém precisa ficar abatido, eu vou e vou enfrentar. Ah, mas você é só um menino. Não, ô rei, ele me livrou já do leão, do urso, vai me livrar desse também, tranquilo. Confio em Deus. Não confio na minha espada. Ah, mas você não tem armadura, você não tem espada, você não tem capacete. Pois é, mas eu tenho a fé. Eu tenho Deus. Eu tenho livramentos, eu tenho exemplos que o Senhor é comigo, já foi comigo e será novamente. Ser rápido. Não negligencie os seus deveres, não negligencie aquilo que você tem que fazer. Não deixa para depois. Toma essa decisão. Não deixa mais nada para depois. Não tenha mais esse padrão na sua vida da procrastinação, do depois eu vejo isso, agora eu não tenho tempo, agora eu não quero. Não, não tem essa. Se a gente não faz o que tem que fazer, eu não quero lavar a louça, vai ficar aquela coisa nojenta. Eu não quero arrumar minha casa agora, vai ficar aquela zona daquela casa. Eu não quero pedir perdão, seu casamento vai ficar daquele jeito. Eu não quero me submeter a isso. Tudo bem, você vai ter consequências de tudo.
Então vamos ser rápidos. Vamos pegar os exemplos da palavra, vamos ser rápidos, não vamos ser mais negligentes. Então vamos nos disciplinar, vamos mudar a nossa rotina, vamos fazer o que tem que fazer. Não vamos mais perder um dia falando, pensando, assistindo o que não deve, perdendo vida, aceitando as coisas. Vem um estímulo e eu cedo a ele. Vem uma provocação, eu cedo a ela. Por que quando vem a palavra, então, eu não cedo a ela? Por que quando vem uma palavra de mudança, eu não cedo a ela? Eu só quero a palavra da vitória, mas não tem vitória se eu não for no como. Como isso vai acontecer? É aquilo que a gente já falamos nos cultos de quarta, da família. A pessoa recebe as palavras da vitória, do mar aberto, da muralha cair. Mas para a muralha cair, precisaram lá dar as voltas, gritar, acreditar. Por mar se abrir, precisaram entrar no mar, molhar os pés, crer. As coisas não são de graça. As coisas não vão acontecer do nada. As coisas são provocadas. Uma frase que eu uso, Deus não faz mágica. Mágica, está aqui, sumiu, apareceu lá. É assim, não tem começo, meio e fim. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E os milagres são provocados. Então vamos aprender isso, vamos provocar, vamos ter a atitude certa no momento certo, na área certa. E não a atitude errada, na hora errada, no momento errado. Vamos ter a atitude certa. A palavra nos dá o norte. Aqui, o Ezequias seguiu os passos, não do seu pai, mas os passos de Davi. Os instrumentos, o estilo, tudo foi feito como Davi fez. Então nós temos um norte, nós temos uma direção, que é a palavra. Então vamos nos posicionar. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Por favor. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor. Que decisões que nós tomamos de não negligenciar mais os nossos deveres na nossa vida, as coisas mais importantes que o Senhor nos dá. Que decisões que você toma agora? Que decisões que você toma? Qual o padrão que tem que ser mudado agora? Vamos colocar força? Vamos colocar força realmente? O Ezequias teve que começar. E ele não aceitou mais um dia naquele padrão miserável. Foi no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano do reinado dele. Não aceitou mais. Depois eu vejo, ano que vem eu vejo. Deixa eu organizar algumas coisas aqui. Não, agora, vida espiritual. Não, mas vamos fazer assim, vamos melhorar o exército, vamos... Não, vida espiritual. Vamos limpar o templo. Vamos consertar as portas, vamos limpar a sujeira que está lá dentro. Vamos nos purificar. Vamos fazer o que tem que ser feito agora. Mas eu não estou com vontade, é chato limpar. Pois é, mas é necessário. Mas é difícil, tem muita sujeira. Pois é, mas se eu não começar, nunca vai terminar. Botaram força? Em 16 dias estava limpo. Mas quantos anos que já estava sujo? Às vezes a gente fica olhando, puxa, está tão longe, tem tanta sujeira, por onde eu começo? Começa pela vida espiritual. Começa pelo seu templo. Começa pelo seu relacionamento com o Senhor. Estava anos sujo. Em 16 dias eles limparam. Então veja que às vezes a gente acha que está tão longe, tão difícil, mas é porque está muito sujo. Mas quando a gente limpa, às vezes não é tudo isso. É só botar foco. Às vezes você pensa, né? Puxa, meu casamento está tão bagunçado, tão sujo. Como vou fazer isso? Está há anos desse jeito. Dá os seus passos.
Dá os seus passos. Dê os seus passos. Não espere os passos do outro. Dê os seus passos. Nossa, mas está tão difícil, está tão complicado. Meu filho está tão rebelde, tão difícil. Dê os seus passos. Busque a Deus, limpa o seu coração, limpa o seu tempo, limpa a sua casa, limpa a sua boca. Limpa os seus pensamentos de tudo que é negativo. Limpa a sua boca de tudo que é pesado, de tudo que é amaldiçoando aquilo. Limpa. Começa pelo seu. Não tenta mudar o mundo. Muda primeiro você. Arruma primeiro, como diz, né? Como diz um rapaz, um senhor. Pessoas querem mudar o mundo. Arruma a sua cama primeiro. Organiza a sua vida primeiro. Você quer salvar as baleias, você quer salvar os ursos polares do aquecimento das geleiras, do derretimento das geleiras. Por que você não muda sua mente primeiro? Muda seus hábitos, muda sua rotina. Você vai ser muito mais eficiente. Mudando primeiro o seu micromundo, lá o seu mundinho. Sua casa, sua mente, sua família. Se todo mundo pensasse assim, nosso mundo seria muito melhor. Porque as pessoas adoram mudar o outro, adoram mudar aquilo que está em outro país, em outro continente, menos a vida dele. É mais fácil. Eu vou lá para a África para ajudar os necessitados. Você ajuda a sua família? Você ajuda na cidade que você está já? Você quer fazer o que lá? Porque lá tem muita gente necessitada e aqui não tem? Às vezes na sua rua, no seu quarteirão já tem gente, por que você não ajuda lá? Porque esse povo não merece. Opa! Então está saindo a verdade aí. Eu vou lá no trabalho social, tô o cobertor, Senhor, Deus te abençoe, viu? Tô a marmita aqui, tô a sopa, tá? Senhor, Deus abençoe, vai lá na igreja, viu? Chega em casa, não olha na cara do marido, não olha na cara da esposa. Mas Deus te abençoe, viu, necessitado? E na sua casa? Não tem gente necessitada, não? De uma palavra, de apoio, de ajuda, de carinho, de dedicação. Deus te abençoe, viu? Vai lá na igreja. Aí seu marido está vendo, sua esposa está vendo. Você é bom lá com os de fora, né? Você ajuda todo mundo lá na rua, né? Você ora, você declara coisa boa na vida dela, você dá palavras de apoio, de esperança. Mas aqui em casa, só no coice, só na falta de educação, só na imaturidade, só com a cara feia, só de bico. O que a gente tem que mudar? Quais as negligências que nós precisamos parar de uma vez por todas? No primeiro dia, no primeiro mês, do primeiro ano. Sem perder tempo. Tome decisões hoje. Em nome de Jesus. Tome decisões de não aceitar sair da mesma forma. De não aceitar o mesmo padrão, pessoal. É a nossa vida. É a sua vida. É o seu templo. Limpa o seu templo. Se acerta com Deus. Deus tem prazer na obediência. Não só no sacrifício. Sacrifício é secundário. Porque não adianta aqui trazer 100 mil animais, mas com o templo todo sujo, com a porta quebrada, adianta? Não adianta. A prioridade é diferente. A prioridade é o coração. A prioridade é o coração. Acerte o seu coração. Acerte o seu coração para depois você querer fazer um sacrifício. Acerta. Primeiro sacrifica você mesmo, depois você vai sacrificar outra coisa. Vou matar 100 mil animais aqui, então, mas o seu sacrifício interno, o seu coração. O sacrifício do coração é o mais difícil.
É o mais difícil, é o mais dolorido. É aquilo que dói mais. O sacrifício mais doloroso é o da alma. É aquilo que mais exige de nós. Porque é aquela guerra da carne e do espírito. Estão em constante atrito, em constante conflito, mas quem vence é aquele que eu alimento mais. Se você não alimenta a sua vida espiritual, quem ganha é a carne. Mas se você alimenta o seu espiritual, a carne é subjugada. Então tome decisões agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia daqui determinado. Saia daqui a não negligenciar mais nada na sua vida. Saia daqui realmente determinado a restaurar tudo o que precisa restaurar. Porque não vai restaurar aqui fora, pessoal. 52 dias para a restauração da sua vida. Não vai restaurar aqui fora se não restaurar aí dentro. Não vai restaurar aqui fora. Se aí dentro de você, no seu templo, não houver restauração também. Meu Deus querido, meu Pai, eu peço que essa mensagem venha impactar cada um de nós, Senhor. Que nós não venhamos mais negligenciar as coisas mais importantes da nossa vida, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nós não podemos mais aceitar o pecado. Nós não podemos mais aceitar a negligência. Nós não podemos mais aceitar o espírito, meu Pai, do passado. O padrão miserável que nos trouxe tantas situações ruins, Senhor. Nós não podemos aceitar mais isso. Que o seu povo venha se levantar neste momento. Que o seu povo venha crescer, meu Pai, de forma poderosa. Que haja, Senhor, uma limpeza no nosso templo interno. Que dentro de nós, meu Pai, não haja mais espaço para sujeira, para procrastinação, para as misérias, meu Pai. Misérias emocionais. Não, nós não aceitamos isso. Nós queremos, meu Pai, crescer, nós queremos avançar, nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. E nós nos comprometemos a sair daqui diferentes. A sermos pessoas ousadas, valentes, determinadas, pessoas que tomam decisões, meu Pai, para o bem. Porque muitos são bons para tomar decisões para o mal, para fazer promessas para o mal. Mas nós vamos fazer promessas para o bem. Pega o seu propósito, levante aos céus, fale com o Senhor neste momento, declare aquilo que você quer, declare a restauração que você quer, declare o compromisso que você faz para que isso aconteça, para que as coisas fluam, para que a sua casa seja abençoada. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. E nós nos comprometemos, Senhor, a trabalhar a nossa mente. Nós nos comprometemos a limpar a nossa casa espiritual, nossa casa, o nosso casamento, a nossa família. Nós vamos nos posicionar, meu Pai, nós não aceitamos diferente. Nós não aceitamos mais as misérias, a amargura, as palavras pesadas, a passividade, o vitimismo. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos mais, Senhor. Nós não aceitamos mais uma vida infeliz, nós não aceitamos mais uma vida derrotada, nós não aceitamos mais uma vida parada, fracassada, miserável em todos os sentidos. Não, Senhor, nós queremos mais do Senhor, mas também o Senhor quer mais de nós. Nós queremos mais do Senhor, mas nós sabemos que nós temos que fazer mais também. Então que haja aqui, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado, um povo que quer mudança, Senhor, mas que não está esperando que elas venham do nada, Senhor. Nós daremos passos de fé, nós daremos motivos, meu Pai, para que o Senhor possa nos abençoar. Nós quebrantamos o nosso coração, nós tomamos decisões agora de sacrificar o nosso coração, porque do contrário nada faz sentido. Do contrário, nada tem, não tem esperança se o nosso coração não estiver quebrantado, Senhor. Então eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez por esse dia, te agradeço por essa mensagem tão abençoada, meu Pai, te agradeço por tudo.
Te agradeço porque nós cremos nas mudanças, nós cremos na sua operação, nós cremos em decisões que cada um aqui tomou, meu Pai. Nós tomamos posse disso, dessas mudanças, Senhor, dessa restauração interna, dos nossos altares internos, das nossas portas internas, meu Pai. Nós não vamos deixar mais a nossa porta aberta para o mal, para o pecado, para o velho padrão, Senhor, não. Nós consertamos isso. Nós vamos sair daqui com atitudes diferentes no pensar, no falar, no sentir, no trabalho, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os desconhecidos e com os conhecidos. Nós mudamos isso agora, Senhor. Nós vamos passar nos testes. Nós não vamos ser pessoas impulsivas para falar besteiras. Nós vamos te buscar, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos declarar coisas abençoadas, nós vamos mudar isso, Senhor, porque se nada mudar, nada mudará. Se o nosso padrão não mudar, nada mudará aqui fora. Não haverá restauração aqui fora se não houver restauração aqui dentro. Eu te peço, Senhor, que essa palavra venha penetrar no fundo do coração de cada um. E que tenhamos aqui pessoas dedicadas e determinadas a construir uma grande vida em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, amém.